Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar rapidinho com vocês a respeito da importância do conto de fadas na educação infantil, na verdade, na educação mesmo do indivíduo, na educação infanto-juvenil, né, desde lá de que a criança ainda não sabe ler, onde outra pessoa irá ler para ela, até na fase da adolescência e conforme ela vai se desenvolvendo. Bom, o legal do conto de fadas é que ele nasce na tradição oral, então é algo assim muito antigo na humanidade. E os contos de fadas eles vieram sofrendo algumas modificações. Porém, a intenção central do conto de fadas sempre foi o mesmo, que é o de educar as pessoas, é de trazer a realidade, né, uma imitação da realidade. Só que o conto de fadas, diferente da fábula, que trabalha ali a questão moral de forma muito precisa e objetiva, e a fábula ele existe ali para explicar a questão entre o certo e o errado, né, para abolir com essa questão do relativismo moral. Os contos de fadas, eles trabalham mais, eles operam no campo da imaginação, né? Então, o desvendar da história se dá por uma questão, a compreensão da história se dá por uma questão mais intuitiva. E os contos de fadas, eles trabalham muito com essa questão simbólica, né? Da mitologia, dos mitos, né? Então, os contos de fadas também, eles são atemporais, né? Aquela coisa do era uma vez e também... então, não tem uma data específica, também não ocorre num lugar específico, ok, ocorre no reino, né? Tão distante. E as personagens, elas podem ser materializados em qualquer época. Então, quando eu me deparo com um conto de fadas, eu posso imaginar esse conto de fadas no passado, no presente e no futuro, que ainda está para acontecer. Então, é muito importante trabalhar os contos de fadas, porque essa questão da educação da imaginação, como eu já falei, e a questão de você trabalhar a questão psicológica, né, no indivíduo. Porque cada personagem, desde a personagem central ou principal, né, esses personagens, eles têm características, né? Eles têm uma questão ali, principalmente o herói da história, né? No caso, às vezes interpretado ali no conto de fadas, a própria princesa, né? Que é a heroína da história, ela tem ali os seus aspectos psicológicos, né? Então, ela tem ali as suas características, ela tem um caráter, né? Ela tem uma formação moral, ela tem as suas falhas, mas ela tem também as suas virtudes. Então, ela possui alguns vícios e também possui... bons hábitos. E na questão do conto de fadas, você não... O herói, ele não é tão perfeito ao ponto que ninguém possa almejar ser como ele é, como também ele não entra em total decadência a ponto de que nós possamos desprezá-lo. Né? Então, normalmente, a personagem do conto de fadas é alguém que nós admiramos, que nós, às vezes, nos identificamos, nós sentimos uma empatia. E o conto de fadas é uma história que ela sempre sofre uma reviravolta. Então, é ali uma vida que segue no cotidiano, normalmente, e que, de repente, sofre ali uma interrupção, sofre um abalo, um impacto, né, que é uma reviravolta e aquilo se torna uma verdadeira tragédia, né, a tragédia tão bem quista, né, pelo nosso querido Aristóteles. Porque a tragédia, ela faz com que você sinta alguma compaixão, né, pela personagem e faz com que você mergulhe de fato ali por meio do seu sentimento mesmo e você viva aquela história e você pare para refletir. Os contos de fadas, eles também têm uma característica é que a trama da história, normalmente o personagem ele sofre, vamos dizer assim, sozinho, no sentido que ninguém revela para ele a trama, ninguém revela para ele descaradamente a história. Pode ter ali personagens secundários que possam dar algumas dicas, fazer algumas insinuações, mas é o próprio personagem central que descobre ali a sua realidade. É ele mesmo, por intermédio da observação, ou se deparando com determinadas situações, aos poucos ele vai despertando para a verdade, para a realidade. E é isso, inclusive, por isso que Aristóteles ele é tão fã da tragédia, porque isso é um exercício do raciocínio, né? Um exercício do pensamento, do raciocínio lógico. Aristóteles ele deseja que o próprio indivíduo possa refletir a respeito dos seus problemas e ele mesmo possa encontrar uma solução e uma forma de sair ali das suas frustrações. Então, assim, isso é uma forma de educar o indivíduo, de educar o ser humano. Por isso que o conto de fadas ele é tão importante.
uma história muito legal dos contos de fadas que eu queria destacar aqui. E isso não tem nada a ver com, né, por exemplo, alguns movimentos que dizem, mas ensinar conto de fadas é para uma imposição machista, né, de uma sociedade patriarcal, uma imposição da sociedade patriarcal. Gente, não tem nada a ver. O conto de fadas, ele existe desde lá da tradição oral, é algo muito antigo na sociedade, que está inserido ali, intrínseco de cada uma das culturas que existem na nossa sociedade, nas nossas sociedades. E é claro que com o tempo houve algumas modificações, porque as fábulas, os contos de fadas, originalmente, elas eram muito pesadas, então elas traziam uma realidade muito pesada. Então, se tinha incesto, o incesto estava ali declarado, se tinha pedofilia, estava ali declarado, era uma coisa muito assim, dura, né, de se ouvir. E com o tempo, né, o homem ele foi buscando pela excelência, pela perfeição, pelas virtudes, e essa questão de você buscar por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, e por aquilo que é verdadeiro, mas sem necessitar que seja agressivo, mas que seja subentendido, né, que o nosso subconsciente compreenda aquilo, né, gerar esses mecanismos já é o suficiente. E então as fábulas elas sofrem algumas transformações para melhor. Então essas tragédias que ocorrem na vida das pessoas, elas não são tão explícitas, mas elas podem ser interpretadas por quem as aprecia, por quem está ouvindo aquela história, de modo que haja ali uma identificação, mas ela não precisa ser tão agressiva, né? Ela pode ser bela. Uma história, uma tragédia, ela pode ser contada de uma forma bonita, sem declarar explicitamente o tipo de sofrimento que aquela pessoa está passando. E às vezes isso traz muito mais impacto para a vida de uma pessoa, transformação positiva para a vida de uma pessoa, do que uma história que a gente conta, como se conta uma história aí num programa, desses programas que eu falo sanguinários aí, de TV aberta, que conta a tragédia da vida das pessoas, que mostra sangue na tela. No conto de fadas você não precisa, você deixa tudo muito implícito, mas você sabe que ali existe um sofrimento. Então, uma história muito legal de conto de fadas, e não serve para... é para trazer uma intenção, uma ideia de que todas as meninas têm que ser princesas e tem um final feliz e não sei o quê. Obviamente que sim, é importante isso. Eu acho que faz parte do ideário de todas as meninas serem princesas. Isso não significa, aliás, ser princesa não significa se tornar frágil, ser uma pessoa frágil, né? Ser princesa é uma questão de um estado de espírito que você pretende alcançar em relação à sua própria vida. Então, assim, uma princesa é uma pessoa que vive bem, que se veste bem, que fala bem, que tem coisas boas. Então, por que não desejar, né, ser uma princesa? Mas eu acho que o conto de fadas, ele vai além disso, né? Ele tem lições ali em relação a traumas mesmo que você possa estar vivendo na sua vida, que são muito mais importantes do que essa questão de você trabalhar o conto de fada para que as meninas se tornem princesas. Existe algo a mais, né? Algo que está oculto, né? Que é aprendido e é entendido pelo subconsciente. E aí os professores até perguntam, Selma, mas eu tenho que, quando eu conto a história, né, o conto de fadas em sala de aula, eu preciso ficar explicando, problematizando? Não, de forma alguma. O conto de fadas, ele existe para que ele seja contado, para que ele seja sentido e para que ele seja imaginado e para que ele seja compreendido de forma intuitiva e não de forma racional, né? Nem tudo tem que ser racionalizado, materializado. As coisas precisam ser entendidas aqui no campo das ideias, né? No mundo das ideias, apesar de imitar, né, a realidade. E um conto que eu gosto muito é o conto da Cinderela, quando ela vive uma vida feliz com a família dela, com o pai dela. Ela já não tinha mãe, né? E o pai dela se casa com uma senhora que tem 2 filhas, e aí ele morre. E aí ela fica à mercê dessa madrasta, e essa madrasta já imediatamente já condena a viver uma vida trágica, né? Uma vida ruim, né? Então ela passa ali a ser tratada como uma empregada da casa, né? Ela passa a fazer serviços domésticos, não que serviços domésticos sejam ruins, tá? Mas nesse sentido aqui, é uma questão de castigo, né? Usado como forma de castigo. Ela passa a servir aquelas que deveriam ser tratadas como suas irmãs, e ela deveria ser respeitada como a filha primogênita ali do pai, a dona da casa. Ela é tratada como uma gata borralheira. E ali ela sofre uma série de frustrações, de problemas, e a alegria que ela tinha se torna em tristeza.
Bom, e resumindo a história, a Cinderela, ela, quando é um dia, depois de tanto sofrimento, o rei, ele resolve que o filho dele deve conhecer as moças daquele reino, para que ele um dia se case, então permitirá que ele escolha entre as moças ali do reino, e chega um convite na sua casa, e a Cinderela, ela vai e se prepara também para esse baile, para conhecer o príncipe. Então ela costura o seu próprio vestido, ela se prepara, e quando ela está pronta para ir para a festa, as irmãs dela vêm ali, ela toda bem vestida, com colar, com o vestido que ela fez, e aí elas rasgam o seu vestido e vão para a festa, e a Cinderela fica trancada em casa. E aí, como todo conto de fadas, trabalha com magia, trabalha com o impossível, né? Com algo assim, com o inesperado. Então surge ali uma fada madrinha que vai providenciar um vestido novo, uma carruagem, e que irá conduzi-la até esse baile. Bom, ela chega nesse baile, ela conhece o príncipe, mas ela tem um tempo, apesar da fábula ela ser atemporal, dentro dessa história ela está presa ao Cronos, né, ao cronológico, então ela tem um tempo certo que ela pode ficar no baile, e quando esse tempo expirar ela precisa sair correndo, porque senão a magia vai acabar e aquela carruagem vai deixar de existir, e a roupa dela, o vestido dela ela vai perder ali aquelas características belas, então ela precisa ir embora. E nessa trajetória ela perde o seu sapatinho de cristal. Bom, ela volta para casa e o príncipe corre atrás dela e fica desesperado depois, atrás daquela moça que é a dona desse sapatinho. Ele vai em todas as casas do reino para verificar em quem serve aquele pé de sapato. E aí, quando ele chega nessa casa, as irmãs da Cinderela tentam enganá-lo, né? Na história original, elas serram o pé para poder caber no sapatinho, olha que horror. Mas depois essa história ela é moldada, ela é modificada, mas não serve nelas o sapato. E aí até que vem a Cinderela e ele vê que o sapatinho serve nos pés dela. E aí ela acaba se casando com o príncipe e tudo mais. E qual que é a moral dessa história? Qual é a lição que a gente tem nesse conto de fadas? É a questão de se tornar uma princesa, de viver felizes para sempre? Não, isso é uma consequência, é a característica do conto de fadas, de ter um final feliz. Mas a questão em si é de você perder algo que é tão caro a você, que é tão precioso. Primeiro ali a perda da sua mãe, depois a perda do seu próprio pai, e depois ali a perda dos seus bens materiais. Então a Cinderela, ela perde tudo, ela perde em termos físicos, materiais, espirituais e psicológicos, a vida dela se destroça completamente. E por meio ali da sua fada madrinha, ela consegue se despertar para uma vida de possibilidades, ela consegue ver uma saída para o seu problema e ela acaba alcançando esse objetivo. E aí a questão da perda do sapatinho também, como que isso pode ser trabalhado na cabeça de uma criança? Não é não é o professor que vai falar isso declaradamente para ela, mas isso é uma simbologia também, de você perder algo que é valioso para você, que é importante para você, que é bom para sua vida. E, de repente, num momento seu de descuido, de fraqueza, de fragilidade, você perde aquele bem tão precioso que você tinha, que está interpretado nesse sapatinho. Pode ser qualquer coisa na sua vida, em qualquer fase da sua vida. E quando a pessoa se depara com essas situações, esses contos que estão inseridos no seu subconsciente, que ela aprendeu no decorrer da sua infância, da sua vida, o nosso cérebro, né, nós somos seres inteligentes, aciona mecanismos na nossa cabeça em que isso vai nos ajudar a nós lidarmos com essas frustrações e compreendermos que nada está perdido, né? Que nesse caminho podem surgir pessoas para nos ajudar, pode surgir uma série de... até a sua própria fé que pode vir para te ajudar, para te fortalecer, e você pode vir a sair dessa situação. Então, ensinar contos de fada para as crianças é muito importante. E na escola, como que você faz isso com as crianças que não sabem ler? É contando essa história, caracterizando os personagens, a entonação da voz, passando uma verdade a respeito dessa história. Também através do teatro, né, com musiquinhas, né, interpretando ali, as crianças interpretando os personagens, não os professores, as crianças mesmo, confeccionando as roupas, interpretando os personagens, para os alunos maiores, já fazendo a leitura do livro, depois fazendo a pesquisa sobre a leitura do livro, sobre a biografia, né, do autor ou de quem compilou essas histórias, né,
de quem resgatou essas histórias, sobre a biografia de cada personagem, porque cada personagem tem o seu estado psicológico, tem as suas características, então dá para ser trabalhado um monte de coisa em cima das fábulas, né, as cópias, os glossários, né, desenvolver glossários, procurar, né, as palavras desconhecidas. Então dá para se trabalhar as fábulas de muitas formas. Agora, os contos de fadas de várias formas. Num outro vídeo eu vou falar de fábulas, não hoje. Não agora, mas o conto de fada ele é importante para trabalhar a imaginação, para educar a imaginação. E é algo para ser compreendido de forma intuitiva, né? Existem muitas simbologias envolvidas no conto de fadas. E quando você tenta ficar explicando a história, você tira toda a magia do conto de fada. Então o professor ele não precisa se preocupar em racionalizar a história. Porque às vezes ele vai transformar essa história numa coisa feia. O importante é ele saber contar essa história e aproveitar o conto de fadas também para trabalhar gramática, para trabalhar língua portuguesa, né, literatura, para trabalhar matemática, para trabalhar geografia, história, né, de forma interdisciplinar, porque o conto de fada ele também ajuda na questão do interesse, né, pela autoeducação, o interesse em conhecer um pouco mais a respeito dessa história. E a pesquisa, né, em todas as áreas do conhecimento, nas áreas essenciais do conhecimento, a partir de uma determinada história, ela fica muito mais interessante você colocá-la dessa forma em sala de aula. Então é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.